e abra a palavra de Deus, porque eu vou trazer um estudo agora, muito forte, para você compreender como que você se torna nessa terra rei e sacerdote do Altíssimo. Amém? Abra a palavra de Deus primeiramente no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, que nós vamos ler. Êxodo 19, 5 diz assim, Deus que está falando, aliás, essa é uma promessa de Deus. Deus tem para o homem 7.488 promessas, e essa é uma das promessas de Deus, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar. Em outras traduções diz a minha propriedade particular. Quem quer ser propriedade de Deus? Então, diligentemente, atentamente, cumprindo a risca, diligentemente, você precisa ouvir a voz do Senhor teu Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, ou seja, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Eu vou ler novamente agora apenas o versículo 6, apenas a primeira parte, e você repete em seguida. E vós, mais alto, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. De novo, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Reino sacerdotal e povo santo. Reino sacerdotal e povo santo. Amém, igreja? Quem crê nessa palavra? Deixa eu ver se você crê mesmo. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor. Dá glória e aplaude, dá glória e aplaude. Povo santo de Deus, propriedade particular, dá glória a Deus. Pai querido, recebe nossa adoração e nosso louvor, e venha o Senhor mesmo, fala aquilo que eu não puder falar, e envia a tua palavra para o teu povo, para que ela prospere no propósito para o qual é enviada, em nome de Jesus, amém. Senhor, diga amém. Jesus, pode tomar o seu lugar, por gentileza. Você quer ser propriedade particular de Deus? Você quer ser rei e sacerdote do Altíssimo? Você quer ser reino sacerdotal e povo santo? Deus, desde o princípio, Ele determinou que o homem reinasse sobre a terra, porque quando Ele criou o homem à sua imagem, não apenas a sua imagem, mas a sua semelhança, quando Deus lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Deus já disse assim: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado. Deus já estava falando assim, ó, o homem, Adão, vai reinar sobre o mar, sobre o ar e sobre a terra. Essa era a ordem de Deus, domine, ou seja, o que é dominar? Quem domina? O rei domina. Então, o propósito inicial de Deus era que o homem, através de Adão, reinasse sobre a terra, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Você vê? Desde o começo, qual era o propósito de Deus? Que Adão reinasse sobre a terra, que nós, como descendência do primeiro casal, que nós reinássemos sobre a terra. Mas você sabe, veio o pecado, Adão e Eva escolheram o conhecimento ao invés da vida, Eles preferiram o conhecimento da ciência do bem e do mal do que comer do fruto da árvore da vida. E aí a humanidade caiu em pecado. E aí então, com o passar dos séculos, Deus, Ele vai fazer uma promessa para o segundo rei de Israel, porque o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul foi levantado, mas depois o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se afastou do rei Saul, e Deus levantou um novo rei em Israel, que foi o rei Davi. E Davi era segundo o coração de Deus, e Davi foi um grande rei para aquela nação, e Davi recebeu uma promessa de Deus, uma promessa maravilhosa, e uma promessa poderosa. Deus já tinha levantado aquele rei, e agora Ele vai fazer uma promessa para aquele rei, que você vai ver comigo aqui no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, versículo 9, Deus está falando assim para o rei Davi: e fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. E nós somos casa, Nós somos casa de Deus. Versículo 12: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Agora pula para o versículo 16: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Quer dizer, o rei Davi foi um grande rei, mas Deus está fazendo uma promessa ainda maior para Davi: Davi, da tua semente, da tua descendência, eu vou levantar um rei ainda maior do que você. Eu vou levantar um rei que será um rei eternamente, e o seu reinado nunca mais terá fim, será um reino eterno. Davi, depois que você se deitar para descansar, depois que você morrer, em outras palavras, eu vou levantar um rei que será para sempre, e o seu reino será eternamente. Já está pegando aí de quem é que Deus está falando? Então confirma comigo tudo isso ainda em Jeremias, no capítulo 33, versículo 14. Deus ainda vai fazer esta promessa, que é também para Davi, e Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que dei à casa de Israel e à casa de Judá, ou seja, para Davi. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Jesus é o nosso sol da justiça, Ele é o rei da justiça. Melquisedeque,
Quando Melquisedeque apareceu para Abraão, você sabe que Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo, rei de Salém, rei da paz. E Melquisedeque significa justamente rei da justiça. E olha só a profecia aqui, naqueles dias e naquele tempo: farei que brote a Davi um renovo de, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Aleluias! Deus está dizendo que vai levantar um rei e que ele vai ser justo, e ele vai fazer justiça por você, meu irmão e minha irmã. Ele é o sol da justiça, ele é o rei da justiça. Ele diz isso, mas Deus não promete para depois não cumprir. Deus promete e Deus faz. Deus não é homem para que minta. Quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Quem crê nisso? Se você tem uma promessa, creia, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, e você vai ser justificado e justificada nessa terra. Então Deus ainda vai falar uma última vez sobre o Messias, lá em Malaquias capítulo 4, você vai ver comigo, Malaquias 4, nós vamos no versículo 2, Deus ainda vai falar uma última vez no Antigo Testamento, e depois vai fazer 400 anos de silêncio, até o início do Novo Testamento. Veja: mas para vós que temeis o meu nome. Quem teme o nome do Senhor aí? Quem é temente a Deus? Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça vai brilhar, aleluia, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. O seu inimigo vai ser derrotado, ele vai se tornar pó debaixo dos seus pés, por causa do nosso sol da justiça, por causa do nosso rei de justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está falando que Ele vai então levantar um profeta. Ele vai levantar o sol da justiça, vai nascer o sol da justiça, mas que Elias vai surgir antes deste sol da justiça. Mas como assim? O Elias vai reencarnar? Tem reencarnação na Bíblia, igreja? Não tem reencarnação na Bíblia. Mas quando João Batista surge, ele surge funcionando como se fosse um Elias. Inclusive a aparência de João Batista é muito semelhante à aparência de Elias, porque a palavra de Deus diz aqui, estou em Malaquias capítulo 4, versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Quem que é esse Elias? Mateus capítulo 3, versículo 1, veja o que diz a palavra. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Atenção, nós estamos tratando de reis, estamos falando sobre reis.
O nosso rei é o Senhor, é o sol da justiça. E agora surge João Batista pregando no deserto da Judéia, anunciando a chegada do reino, anunciando que o reino de Deus chegou. E veja, continuando, ele diz, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Quer dizer, as mesmas características do profeta Elias. Não é que ele era a reencarnação do profeta Elias, não, mas ele tinha o mesmo, ele carregava consigo o título de Elias. Esse era o título de João Batista. Era um Elias, entre aspas, era uma figura de Elias, não era a reencarnação, ele era um Elias. E o que ele anuncia? Eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um ainda muito maior do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! Eu batizo vocês com água, mas vem alguém maior ainda que vai batizar com fogo. E aí Jesus surge também. Você sabe que quando João Batista viu Jesus passando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E Jesus se batiza. João Batista não quer batizar Jesus. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim. Não, deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça de Deus. E Jesus Cristo é batizado. Então Jesus, ele continua o seu ministério, dá início ao seu ministério. E aí ele começa pregando o seguinte, Mateus 4,17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então Jesus está pregando a mesma coisa que João Batista. João Batista veio anunciar, e agora Jesus está dando início ao reino dos céus, ao seu reinado aqui na terra. Aí então diz a palavra que o Senhor Jesus, ele vai ensinando mais sobre o reino de Deus. Ele vai ensinando o povo coisas que ninguém jamais poderia saber sobre o reino dos céus. Ele vai dizendo que o maior aqui na terra será o menor lá no reino de Deus. Ele vai dizendo que é mais fácil entrar um camelo pela cabeça de uma agulha do que um rico, um poderoso, uma pessoa que ama o dinheiro entrar no reino dos céus. E Jesus fica falando sobre o reino dos céus, vai ensinando sobre o reino dos céus. Uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensina está em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus está nos ensinando a orar. Olha aqui, olha, esse é um segredo que você precisa colocar em prática. Jesus diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o reino de Deus, venha o reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Amém? Jesus está ensinando essas coisas. Jesus ensina mais ainda em Mateus capítulo 18, versículo 18, ele vai falar algo poderoso, algo maravilhoso. Ele vai falar o seguinte: que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Jesus diz assim: em verdade vos digo, que tudo, diga tudo, que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então você tem que orar assim:
eu vou ligar a salvação da minha família aqui na terra junto com o reino de Deus, e quando eu ligar, assim será feito. Eu vou desligar o meu marido do álcool, eu vou desligar meu filho das drogas, e assim será feito. Você tem o poder de ligar as coisas. Olha o que Jesus falou: tudo que ligares na terra será ligado no céu, amém? E tudo que desligares na terra será desligado no céu. O céu é o quê? O reino, é o reino. Voltamos ao reino, você não pode esquecer. Estamos falando do reino, porque nós queremos ser o quê? Reis, certo? Queremos ter o quê? Privilégios de rei, sim? É difícil a gente se enxergar como rei, é difícil, porque a gente olha para as nossas lutas, a gente olha para o nosso dia a dia, a gente olha para a nossa pequeneza, a gente olha para a nossa dificuldade e fala: eu não sou rei, eu não consigo entender como isso. Então Jesus está ensinando que para você ter uma vida boa, para você ter uma vida abençoada, você tem que ligar o reino da terra com o reino dos céus, amém? Então nós estamos falando sobre reino, estamos falando sobre o reino. Você tem que começar a entender os mistérios do reino de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, Jesus ensinou. E agora ele está falando: que ligares na terra será ligado no céu, ou seja, no reino de Deus, e o que você desligar será desligado. E aí ele ainda diz no versículo 19, né? Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus, que é o reino de Deus, é o reino de Deus. Então Jesus, ele vai ensinar outras coisas ainda. Ele vai dizer, né, aquele que não se fizer como um pequenino, como uma criança, não poderá entrar no reino dos céus. Aquele que desejar entrar no reino dos céus vai ter que nascer da água e do Espírito. Jesus vai ensinar coisas poderosas que nunca ninguém tinha ouvido antes sobre o reino de Deus. Por quê? Porque ele veio do reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Jesus veio do céu, enviado por Deus. Jesus veio do reino de Deus, e ele fala tanto sobre o reino de Deus, porque é a vida dele, ele conhece o reino de Deus, por isso que ele ensina essas coisas. Ele vai viver uma vida santa, ensinando ainda coisas sobre fé, sobre, né, como alcançar a bênção de Deus, como ter uma vida abundante. Jesus diz assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E o que é vida em abundância? Vida transbordante. Não é isso que nós estamos buscando nessa campanha 2025, o ano da vida transbordante. Quer dizer que Jesus falava sobre essas coisas. Por quê? Porque ele tinha pleno conhecimento das coisas do reino de Deus, pois ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Então Jesus vive uma vida santa, ele vive uma vida sem pecados, sacrificando inclusive a sua humanidade, porque Jesus se absteve de ter o amor de uma mulher, Jesus se absteve de ter filhos, Jesus se sacrificou. Jesus não teve namorada, Jesus não se casou, Jesus não teve família, ele tinha amigos e um deles o traiu. Jesus, ele não teve os prazeres da carne, porque ele teve uma vida santa, viveu santo e sem pecado, nunca se achou mentira na sua boca e nos seus lábios, viveu uma vida sublime, uma vida altíssima, elevada. E aí então ele foi perseguido, foi preso, capturado, preso, julgado e sentenciado à morte, e morte de cruz. Se fez maldito, se fazendo maldito por nós.
E quando ele estava naquela hora, foi colocada uma coroa, não de ouro não, uma coroa de espinhos na sua cabeça. E em cima da cruz ainda escreveram assim: Rei dos Judeus. Só que além de Rei dos Judeus, estar escrito ali em aramaico, também estava em latim e também estava escrito em grego. Estava escrito em todas as línguas que eram conhecidas naquela época, porque o Senhor Jesus não é apenas o Rei dos Judeus, mas Ele é o Rei de todos os povos, e Ele é o Rei de toda a terra. Aleluias! Glória a Deus. Mas foi morto. Colocaram uma coroa, só que de espinhos. Foi escrito em cima da cruz: Rei dos Judeus. Mas ele foi morto. Ele foi morto, sim, e com seu sangue Ele me lavou de todos os meus pecados, Ele te remiu de todos os teus pecados. Mas ao terceiro dia, o próprio Senhor Jesus, que havia sido morto, Ele se levantou, e Ele abriu os olhos, e Ele saiu andando daquela sepultura, e Ele tem nas mãos a chave da morte, e a chave do inferno, e Ele vive para todo sempre. Aleluia! Ele está vivo pelos séculos. Ele está vivo, Ele vive. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós vemos que quando Jesus fez isso, quando Jesus ressuscitou, Ele fez uma obra tão poderosa, que é uma obra na qual nós vamos segui-lo. Porque Jesus, Ele foi o primeiro. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a se levantar das sepulturas. E nós vamos com Jesus Cristo também. Nós vamos viver para sempre. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. E nós também, aliás, quando nós morrermos, num piscar de olhos, nós vamos acordar no paraíso. A não ser que Jesus volte antes. Se Ele voltar antes, nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Então veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Para você ver o que Jesus fez na sua morte e na sua ressurreição. Na morte de Jesus Cristo, nós morremos para o pecado. E na ressurreição de Jesus Cristo, nós vivemos para a vida eterna e para o reino de Deus. Diz a palavra: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. O príncipe aqui é usado no sentido de principal, é o maior. Principal, é o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. A Ele glória e poder para todo sempre. Dá glória a Ele, glória e poder para todo sempre. A Ele glória e poder. Aplaude ao Senhor, dá glória a Deus. A Ele glória e poder para todo sempre. O seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. O seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Pastor, bonita palavra, bonita mensagem, mas eu quero entender como que eu vou me tornar um rei, como que eu vou ser rei aqui na terra? É o seguinte:
para você ser rei, e para você reinar com o Senhor Jesus Cristo, para você ser um rei e sacerdote, veja, quando Jesus se sacrificou, Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele não nos fez apenas rei, Ele nos fez reis e sacerdotes. Quer dizer que não adianta você querer apenas ter o privilégio de rei, você tem que fazer o sacrifício de sacerdote também. Sendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o maior sacerdote de todos, e Ele fez o maior sacrifício de todos. Então Ele é o rei, mas Ele também é o sacerdote. Você foi feito rei, mas também foi feito e feita sacerdote. Quem é o sacerdote no Antigo Testamento? É aquele que tem o direito e também a obrigação, é o único que tem a permissão de entrar no Santo dos Santos para sacrificar. Veja, se você quer privilégio de rei, você precisa sacrificar como sacerdote. O que está escrito em Levítico capítulo 16, vem comigo, vamos passear aqui na palavra, a mensagem já está acabando. Levítico capítulo 16, no versículo 11, Levítico 16, versículo 11, nós vamos ver qual era o trabalho do sacerdote. O sacerdote tinha uma função. Arão, aqui no caso, era o sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação do pecado, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Quer dizer que Arão, ele tinha que fazer o sacrifício do novilho pelos seus pecados, pela expiação dos seus pecados e pela expiação dos pecados da sua família. Fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação que é para ele. Ok, então para ele entrar na presença do Rei dos Reis, ele tinha que fazer um sacrifício. Ele não pode entrar na presença de Deus sem sacrificar, sem santificar. Agora pula para o versículo 15. Agora a instrução aqui é o que o sacerdote tem que fazer para o povo. Qual é o sacrifício que o sacerdote tem que fazer para o povo? Está escrito aqui, ó: depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo. Amém? Será para o povo. Qual é o sacrifício? Qual é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida para salvar o mundo? Jesus Cristo, para salvar o povo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Quer dizer, a palavra de Deus nos mostra aqui que é necessário que o sacerdote faça sacrifícios. Você tem que entender que você não foi chamado apenas para ser rei, você foi constituído rei e sacerdote. Amém? Se você quer ter o privilégio de um rei, você precisa fazer o sacrifício de um sacerdote. Amém? Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Vamos comigo. Vamos passeando na palavra. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Falamos sobre o sacerdote, certo? Olha o que está escrito aqui agora. Pode me acompanhar no telão. Eu estou indo rápido por causa do horário. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Hein? Nós somos constituídos reis e sacerdotes, mas nós temos um grande sumo sacerdote, que fez o maior sacrifício de todos. No Antigo Testamento, o sacerdote não sacrificava. No Novo Testamento, o grande sumo sacerdote também sacrificou. Entregou tudo, entregou sua própria carne para expiação dos pecados. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus,
Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque Jesus foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem, Ele sabe das nossas fraquezas e dos nossos deslizes. Porém temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer dizer que Jesus em tudo foi tentado. O que você vai sacrificar? Você vai sacrificar a tua carne? Você não vai dar o seu sangue literalmente, mas você vai sacrificar os desejos da sua carne. Jesus sacrificou os desejos e as vontades humanas. Jesus sacrificou a sua vida e sacrificou a carne. Você vai sacrificar as suas vontades. Como assim, pastor? Você não vai fazer mais as coisas que você fazia antes. Agora você é um rei e sacerdote. O sacerdote faz sacrifícios. O sacerdote precisa fazer escolhas. O sacerdote diz: não, eu não vou fazer isso, porque senão eu estaria em pecado, e eu preciso me santificar para estar na presença de Deus. Então o sacerdote, você é um sacerdote, faz sacrifícios. Continuando, capítulo 5, Hebreus 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão, que foi sacerdote. Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Assim como Cristo não se glorificou a si mesmo, Jesus veio ao mundo, o Verbo se fez carne, mas ele não veio buscando glória. Ele veio e se fez como homem, e sendo homem ele se fez como servo. E sendo como servo, ele se fez maldito por causa dos nossos pecados, para a expiação dos nossos pecados. Viveu uma vida santa e se sacrificou. Sacrificou sua carne, sacrificou sua vida, sacrificou seus desejos, vontades como homem. Por quê? Para ter uma vida santa e poder ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O novilho da expiação dos pecados. Jesus Cristo não se glorificou a si mesmo. Veja o que está escrito em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos achar aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também, olha, igreja, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ô glórias! Está pegando a coisa? Jesus não se glorificou a si mesmo, ele foi glorificado por Deus, porque ele viveu uma vida santa.
Jesus, ele se torna o primogênito dos mortos, ele é levantado dos mortos, ressuscita, ele é o rei dos reis, porque viveu uma vida santa. Por que que ele tem o direito de ser chamado rei dos reis? Porque ele sacrificou, porque ele fez o maior sacrifício de todos. Ele sacrificou a sua vida. Pastor, mas eu tenho que sacrificar a minha vida? Não, você tem que sacrificar o seu orgulho, né? A gente tem que sacrificar aquilo que a gente acha que sabe, aquilo que a gente acha que pensa, aquilo que a gente acha que tem. A gente tem que sacrificar a nossa vontade, os nossos desejos, porque a palavra de Deus diz que a carne guerreia contra o espírito e o espírito guerreia contra a carne, são antagônicos. Nós temos que fazer esse sacrifício pessoal, mas o sacrifício pelos nossos pecados, esse já foi feito. Você está olhando para um pecador aqui, mas eu sou um pecador, admito, confesso, eu sou um pecador que não vale nada, mas eu sou um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e com o sangue de Jesus eu fui comprado, e eu me tornei rei, eu me tornei sacerdote do Deus Altíssimo, e Ele é o sol da minha justiça. Gálatas capítulo 5, a mensagem já está acabando, vamos terminar a mensagem aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são diversas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. A estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Está vendo? O reino. Quem comete esses pecados, quem cai na tentação, quem vive uma vida dissoluta, quem vive uma vida praguejando, quem vive uma vida de prostituição espiritual, inclusive, quem vive uma vida de pecado, não herdará o reino. Por quê? Porque você não é só rei, você tem que ser sacerdote, você tem que sacrificar as suas vontades e os desejos, mas o sacrifício pela sua salvação e pelos seus pecados já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pelas suas pisaduras nós fomos salvos e sarados. Aleluias. Continuando aqui. O fruto do Espírito, estou no versículo 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Está vendo? Quem é de Cristo? Então você tem que sacrificar a carne, ou seja, o desejo da carne, com as suas paixões e concupiscências. Está vendo? Você é rei, mas se você quer privilégio de rei, você tem que fazer sacrifício sacerdote. Jesus é rei dos reis, porque ele fez sacrifício como um grande sumo sacerdote. Quem está entendendo a palavra? Vamos agora em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E essa é a palavra que encerra a nossa mensagem. Porque quando nós estivermos lá na glória, haverá um coral de anjos, e nós estaremos junto com os anjos também, cantando esse cântico que nós não conhecemos ainda a melodia, não sabemos o ritmo, não sabemos o tom, mas nós temos a letra, e este cântico diz assim, Apocalipse 5, versículo 9: digno és
de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você é rei e sacerdote. Vamos aplaudir ao Senhor. Você é rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, diz assim: guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. O que você tem que guardar? A salvação. Tem que guardar a santificação. Tem que guardar a sua carne do pecado. Mas sozinho você não vai conseguir. Então você precisa do Cordeiro, porque Ele tira todo o pecado, e o sangue de Jesus te purifica do pecado. Sem o sangue de Jesus, você não consegue santificação, porque você não consegue se limpar sozinho. Você não consegue se limpar sozinho, você precisa da única coisa que é capaz de tirar pecados no universo inteiro. Não é ouro, não é prata, não é diamante, não é nenhuma pedra preciosa, não é dinheiro. A única coisa que tira o pecado é o sangue do Cordeiro. Não é boa ação, não é bondade, não é inteligência, não é caridade. A única coisa que tira pecado é o sangue do Cordeiro. A única coisa que pode te santificar é o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Toda igreja, fica de pé. A palavra de Deus, ela diz ainda em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao que vencer. Quem quer vencer? Quer vencer a carne? 2025, você quer vencer ou perder? Alguém falou perder? Deixa eu ouvir. 2025, você quer um ano de vida transbordante ou um ano de vida faltante, um ano de miséria? Transbordante? Ano de reis e sacerdotes. Amém? Aliás, eu quero fazer isso agora, igreja. Quero fazer o seguinte. Não, primeiro, antes de mais nada, a palavra de Deus diz assim, olha, versículo 21, Apocalipse 4, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Tem um trono preparado para nós, né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, lá no reino de Deus, lá no reino da glória. Você não é rei? Você não é rei? Então, assim como eu venci, diz o Senhor Jesus, assim como eu venci, Ele venceu o quê? Venceu o pecado, né? E venceu a morte também. E em Jesus Cristo nós também vencemos a morte. Jesus é o primogênito, mas nós seguimos a Jesus Cristo, nós também venceremos a morte. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Veja só Apocalipse capítulo 20, versículo 11. A palavra diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no fogo
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, para você ter o seu nome escrito no livro da vida e você se tornar rei e sacerdote, basta um gesto. Basta você levantar a sua mão e declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor e que é o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Aí você se torna rei e sacerdote do Altíssimo. Mas se você não fizer isso, e o seu nome não será escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, você tem duas escolhas: ou você escolhe o Senhor Jesus Cristo, a vida eterna, ou você escolhe ser rei e sacerdote e tem o seu nome escrito no livro da vida, ou então você, junto com a carne, junto com o pecado, junto com a concupiscência e a iniquidade, você é lançado no lago de fogo e enxofre. Eu não quero de maneira nenhuma que ninguém aqui seja lançado no lago de fogo e enxofre, porque eu quero que todos aqui hoje saiam deste lugar garantidos com Deus, com a certeza da salvação e com a coroa de rei e com vestes de sacerdote, a santidade de um sacerdote e o poder de um rei. Quem quer isso? Você quer isso? Então nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos determinar que você vai se tornar nessa terra rei sacerdote. Está disposto a fazer o sacrifício? O sacrifício é: eu não quero mais o pecado, eu não vou fazer minhas vontades, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade do Todo-Poderoso, não vou mais seguir os meus desejos, a minha carne, eu vou seguir a vontade e a palavra de Deus. Quem quer isso? Eu quero perguntar agora uma coisa muito importante: quem aqui hoje não quer de maneira alguma perder a oportunidade e o privilégio de se tornar rei e sacerdote? Quem aqui hoje não quer ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, mas quer viver para sempre? Oh glória! Quem quer hoje receber Jesus Cristo na sua vida como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, levanta a mão para o alto. E quem levantou a mão pode vir aqui para frente dando glória a Deus. Vem, aplaude ao Senhor, igreja. Vem, 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 vem. Vem garantir a sua salvação. Vem, irmão. Vem, minha irmã. Venha garantir a vida eterna. Venha, venha. Quem é que fica falando para você não vir? É o diabo. É o diabo que fica falando: não vai não. Por que você vai lá na frente e o Espírito Santo está te dizendo: venha, venha. O Espírito Santo está falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no trono de Deus, assim como eu me assentei. Você quer a salvação? Então vem buscar o único que pode tirar os seus pecados. Quero falar agora também com você, meu irmão e minha irmã, que quer vida transbordante. Quem quer vida transbordante? Amém? Para você ter vida transbordante, você precisa daquele que tem a vida abundante, não é? Para você ter o Senhor Jesus Cristo, você precisa confessá-lo com a tua boca. Não adianta você dizer: ah, mas semana passada eu já confessei que Jesus Cristo é o meu Senhor. Hoje é outro dia. E se você disser que você não tem pecados, você está fazendo Jesus Cristo de mentiroso, como diz a palavra, porque Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu pelos meus, Ele morreu pelos nossos pecados. Então, quem aqui hoje quer vida transbordante, vem buscar vida transbordante aqui na frente, em nome de Jesus. Venha, venha dando glória a Deus e vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Venha aplaudindo e dando glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, você vai sair daqui renovado.
Vai se levantar agora na tua vida um renovo de justiça, e o sol da justiça vai brilhar. Quem quer ser justificado, hein? Quem quer que Deus faça justiça? Levanta a mão. Quem precisa da justiça de Deus, vem aqui para frente. Quem precisa da justiça de Deus? Oh glórias, aleluia. Eu quero que todo o povo de Deus, quem tem condição, se você tem um problema, não faça esforço além do que você pode, mas se você pode, tem saúde, ajoelhe-se, porque eu estou ajoelhado aqui também. E eu confesso para você, sempre quando eu prego, essa palavra ela vem de encontro ao meu coração. E Deus fala contigo, mas em primeiro lugar Deus fala comigo mesmo. Porque quando Deus me dá uma palavra, Ele me mostra uma palavra, essa palavra primeiro Ele mostrou para mim. Então é porque eu preciso me conscientizar do meu pecado também. Nós temos que fazer isso. O dia todo, e todos os dias, e sempre, e eternamente, estarmos aos pés do Senhor Jesus, amém? Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui como teu servo, mas eu sei que a partir do momento em que eu declaro que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e o meu nome é escrito no livro da vida, eu tomo posse desta bênção, e eu me torno rei e sacerdote do Altíssimo e do Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, me justifica agora, me purifica de todo pecado, e me dá nesta terra o privilégio de ser teu representante, teu embaixador, teu rei e teu sacerdote. E por isso, meu Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus, assim seja, amém. Eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, este povo é nação santa, este povo é tua propriedade peculiar, como diz a palavra, este teu povo é tua propriedade particular, é um povo escolhido, este povo é reino sacerdotal. Então, meu Deus, eu te peço agora a tua bênção sobre os teus servos, que se levantam agora como teus filhos e como reis e sacerdotes do Altíssimo, e por isso eu te agradeço. Envia então, Senhor, o teu Espírito Santo, para que nós possamos vencer a carne e vencer o pecado, em nome de Jesus, assim seja, amém. Jesus, amém. Igreja, fica de pé, agora você é rei, fica de pé, agora você é sacerdote, agora você não é qualquer um não, você é rei e sacerdote do Altíssimo, aleluia. Amém? Toma posse disso. Uma posse? Pegou a mensagem? É necessário fazer sacrifícios. A gente não pode achar que agora eu sou rei, eu sou o bom, eu sou o bambambam. Jesus não veio aqui para se gloriar, Jesus não veio aqui na terra para ser o rei, o bonzão. Ele veio como servo, né? E por isso que ele foi exaltado por Deus, por isso que ele se torna o rei dos reis, por isso que todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus, porque Deus o exaltou, não foi ele que se exaltou, não é? Os que se humilham serão exaltados, e Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça, Ele abençoa os humildes. Quando você se ajoelha na presença de Deus, Ele te levanta como rei e sacerdote. Amém? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa. Vai acontecer o batismo, porque Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. O que isso significa? Que você tem que se batizar. Não adianta você, por exemplo, fazer 300 campanhas numa igreja. Não adianta você aceitar Jesus. Não adianta você viver sem pecados. Não adianta. Você pode até falar em línguas estranhas, mas se você não for batizado, será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem ainda não se batizou nas águas depois de adulto, levanta a mão. Oh glória! Esse povo é um reino sacerdotal. Todos já são batizados aqui? Todos são batizados?
Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Ô Bruno, vamos louvar ao Senhor? Louvemos ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ô glória, aplaudindo ao Senhor, igreja, dando glória a Deus, amém? Senta aí um pouquinho, por gentileza. Todos já receberam, ou melhor, todos já têm o pedido de oração, ou melhor, o projeto de vida? Deixa eu ver. Todos, não o pedido de oração, o projeto de vida. Todos têm? Quem ainda não tem o projeto de vida, levanta a mão e fica de pé. Quem ainda não tem o projeto de vida, levanta a mão e fica de pé. Na semana passada eu entreguei o projeto de vida para você, certo? A palavra de Deus diz: projetando tu algum negócio, ser-te-á firme. A palavra de Deus ainda diz que o nobre, ele planeja, ele projeta coisas nobres. E pela sua nobreza ele permanece em pé. Então, quer dizer que você quer um 2025 de nobreza. Estou certo ou estou errado? Você é muito mais do que um nobre. Você é rei e sacerdote. Se um nobre, ele pode conviver com o rei, o nobre recebe benefícios do rei. Se um nobre pode receber favores de um rei, eu te digo, meu irmão e minha irmã, você não é um nobre apenas, você foi constituído rei e sacerdote do Altíssimo, amém? Se a palavra de Deus diz que o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza permanece em pé, imagina você, porque você não é apenas nobre, né? Você é rei, amém? Então, você vai fazer o seguinte, esse projeto de vida aqui, você não vai entregar para mim agora não, tá? Você vai preencher lá na tua casa. Algumas pessoas já preencheram, não é? Você já fez esse projeto? Deixa eu ver quem já fez o projeto. Já fez o seu projeto? Então faça o seu projeto. Faz o projeto. Porque a gente não pode viver a vida sem projeto, igreja. Se você não tiver um projeto, se você não tiver um plano de vida, você vai sendo levado. Você vai vivendo a vida, sabe, sem nenhum planejamento. Você precisa planejar. Não, 2025 vai ser um ano transbordante na minha vida. Pela fé
Pela fé, eu vou viver 2025 e 2025 vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano de abundância, vai ser um ano de fartura. Quem crê nisso? Então você tem que projetar, viu? Quando Jesus falou assim, né? Ele falou: não andai preocupados com o que vocês vão vestir e com o que vocês vão comer. Jesus estava falando para a gente não se preocupar demasiadamente. Demasiadamente é você perder o sono por causa do futuro e do amanhã. Mas planejar, a palavra de Deus, ela diz que nós temos que planejar, nós temos que planejar, nós temos que projetar. Está escrito também no livro de Jó, está escrito: projetando tu alguma coisa, algum negócio, ser-te-á firme. Amém? Então você pode planejar pela fé. Você pode planejar pela fé. Aí você vai ter aqui, ó, qual vai ser o seu planejamento na tua família, na tua casa? Qual vai ser o seu planejamento? Intimidade com Deus é relacionamento, tá? É vida espiritual. Qual vai ser o seu projeto, o seu planejamento na vida com Deus? Qual vai ser o seu planejamento no casamento e na vida sentimental? Qual vai ser o seu planejamento no trabalho e nas finanças? Qual vai ser o seu planejamento na saúde e na saúde mental e psicológica também? Qual vai ser o seu planejamento nas coisas difíceis, nos desafios e nos vícios? Qual o seu planejamento? Aquilo que você ligar na terra será ligado nos... E o que você desligar na terra será desligado no céu. Então você vai desligar toda a obra do diabo da tua casa, você vai desligar toda a obra do inferno. Em 2025, você vai desligar todo o mal da tua vida, e você vai ligar as bênçãos de Deus, lá do reino dos céus, com o reino da terra. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Amém? Você vai então preencher esse pedido de oração, e você vai trazer para mim aqui, no dia 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro é domingo, né? 8 de dezembro é domingo. Segunda-feira você vai trazer para mim aqui no dia 9 de dezembro, tá? 9 de dezembro vai ser segunda-feira. Você traz o seu projeto de vida aqui. Você traz esse projeto de vida, porque nós vamos estar em oração. E você já vai receber agora a sua coroa. Muitas pessoas já estão com a coroa aqui, né? Deixa eu ver, levanta a mão quem está com a coroa. Oi, ô Alteza, ô Alteza, Alteza, tudo bem? Ô meu rei, tudo bem aí? Ô cooperadores, me ajudem, por favor. Pode entregar uma coroa para cada pessoa. Se você já tem essa coroa, coloca a coroa agora de novo. Não, coloca a coroa, pega a coroa agora, coloca. Pega uma coroa, cada um, dá uma coroa para cada pessoa aí. Não estou falando, não estou perguntando se você já tem, eu estou falando para você colocar. Coloca a coroa aí. Sabe por quê? Você tem que se sentir como um rei. Você não pode em 2025 se sentir como um desprezado, como um perdedor. Você não pode em 2025 se sentir como uma pessoa amaldiçoada. Não, você tem que valorizar quem você é. Afinal de contas, você é rei e sacerdote do Altíssimo. E outra, você é a morada do Espírito Santo. Deus habita dentro de você. Você não é qualquer coisa, não. Você é uma rainha, você é um rei, você é uma sacerdote, um sacerdote. Olha para essa pessoa que está aí do teu lado e fala aí, ó, viu, rei? 2025 vai ser o ano da vida transbordante. Ouviu, sacerdote? 2025 vai ser o ano da vida transbordante. Amém? Você crê nisso, não é? Eu sei que você crê, porque senão você nem vinha aqui para cá hoje. Eu sei que você tem fé. Eu quero que agora a gente coloque a nossa fé em ação. Sim ou não? Sim? Você vai colocar a fé em ação agora? Então, todos já receberam a coroa? Coloca a coroa aí. E agora a gente vai fazer a unção de rei e sacerdote, tá bom? Fica de pé no teu lugar. Aliás, vamos fazer o seguinte: vem aqui para frente com a coroa.
E pega, viu, Adams? Pega essa imagem aí, do povo com a coroa. Olha só, uma nação de reis e sacerdotes. Esse é um povo peculiar mesmo. É um povo que tem reis e sacerdotes para todo lado. Esse é o reino sacerdotal. Você tem que se ver como uma rainha, viu? Tem que se ver como embaixador de Deus, viu? Como é que você se torna um rei? Como é que você tem o privilégio de rei? Fazendo o sacrifício de sacerdote. Porque você não foi feito apenas rei, é rei e sacerdote. Para ter o privilégio, os direitos, as bênçãos, os favores de rei, você precisa fazer o sacrifício de sacerdote. Quem está entendendo isso? Amém? Então agora, você toma posse disso, né? Está escrito na tua coroa aí, ó. Eu tomo posse. Está coroado, está coroada, tá bom? Então agora, eu peço também aos pastores e pastoras que venham aqui em cima no altar junto comigo, para a gente fazer essa unção. E nós vamos fazer a unção de rei e sacerdote.